Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Fabiana por Elas. Olha, um casal recém-casado mudou-se para um bairro muito tranquilo. Na primeira manhã que passavam na casa, enquanto sentaram perto de uma janela tomar o café da manhã, olharam para fora e a mulher comentou com o marido: "Nossa, olha só a nossa vizinha, ela não sabe lavar os lençóis. Os lençóis estão sujos e pendurados no varal." E o marido, fez tomaram o café, cada um foi fazer as suas atividades. Na semana seguinte, a mesma situação aconteceu. Sentaram para tomar café, e aí a mulher olhou para fora e falou: "Olha, se eu tivesse intimidade com essa vizinha, eu ia até lá e iria ensiná-la como é que se lava um lençol. Olha só os lençóis todos amarelados, sujos." O marido respirou fundo e falou: "Pois é." Na terceira semana, quando chegaram no mesmo local para tomar café, ela olhou para fora e falou: "Nossa, querido, venha ver. A vizinha aprendeu, deve ter trocado o sabão em pó, ou alguém comentou com ela." E ele disse: "Não, eu levantei mais cedo e lavei o nosso vidro." Gente, será que é o lençol da vizinha que está sujo? Ou é a sua janela? Não é tão fácil criticar os outros? Então presta atenção. Primeiro vamos cuidar do nosso narizinho, saber se estamos agindo corretamente, com integridade, com moral, bons costumes, para depois criticar os outros, não é? Sejam bem-vindos. O programa hoje começa falando de um assunto que todas as mulheres estão preocupadas ou curiosas. Eu vou receber aqui o advogado Rudolf Christensen, tá certo? Bom dia, seja bem-vindo. E nós vamos falar sobre a nova lei aí da empregada doméstica, não é? Seja bem-vindo, tudo bem? Tudo. Algumas mudanças. Certo. Pequenas, mas importantes. Ao todo foram 25 mudanças. Então foram várias. Foram várias. Rudolf, eu quero começar te perguntando o seguinte: vamos falar primeiro da hora de almoço? Pode ser? Vamos. Como é que funciona essa hora de almoço? A hora de almoço é destinada a todos os empregados domésticos que trabalham mais de 6 horas, elas têm o direito a 1 hora de almoço, até no máximo 2. Ou seja, hoje em dia a empregada doméstica ela começa às 8 e normalmente termina às 4 até às 6 horas da tarde. Todas elas têm o direito a almoçar. Seja ou na residência do empregador ou na própria residência, se for próximo, né? Tá, e a gente tem que separar esse 1 hora para elas. Isso. O que acontece muitas vezes é que elas não querem ficar 1 hora parada. Certo. E aí como é que eu faço? Porque eu já vi casos que elas fazem um acordo com a patroa: "Olha, eu almoço em 15, 20 minutos e aí saio meia hora mais cedo." Isso pode ser negociado? É negociado, mas não pode, porque tem que constar no próprio contrato de trabalho, que hoje em dia tem que ser todo escrito, todo documentado, tem que constar no próprio contrato de trabalho que ela está abrindo mão disso, só que não é certo, não é direito, porque posteriormente ela pode requerer isso na Justiça do Trabalho. Então ela tem que parar durante 1 hora para o almoço. Tem que parar. O horário de jornada ficou em? 8 horas, até 44 horas semanais. Tá. É igual qualquer funcionário. Isso pode ser dividido, por exemplo, tem funcionária que não trabalha no sábado. Então ela pode, o patrão pode aumentar a carga durante a semana porque ela não trabalha no sábado ou não? Isso agora é tudo através de acordo coletivo, como é em qualquer outra profissão. Isso aí tem que ser negociado. Ela não pode trabalhar mais de 8 horas por dia, ela tem que receber hora extra, e 44 horas semanais também é hora extra. Entendi. Exceder 44 horas semanais. Como é que eu calculo a hora extra, Rudolf? Hora extra pega o salário dela, divide pelo número de horas, e a hora extra é 50% a mais da hora normal dela. Tá, por hora. Por hora. E isso é pago no final do mês junto com o salário? Junto com o salário, sem dúvida. Tá. Para quem tem empregadas que são diaristas, não são mensalistas, Certo. a partir de quantos dias na semana gera vínculo que eu tenho que registrar, recolher fundo de garantia, etc.? A partir de 3, os tribunais da nossa região, eles entendem, e praticamente em todo o Brasil, que mais de 3 dias, 3 dias já gera vínculo empregatício. Tá. Diaristas é 2 dias só. E aí o cálculo do salário, como que é feito? Nessa nova lei, o salário mínimo é o mínimo mesmo. Você paga
o salário 678, que é o mínimo, para todas as funcionárias. Pode ser maior do que isso, mas menor do que isso não pode. Tá. E o grande perigo disso, Rudolf, eu acredito, é para quem já pagava mais para a empregada doméstica, mais do que um salário, agora com o aumento de encargos, vai querer diminuir o salário dela. Isso é possível? Não, não é possível. O salário é irredutível. Isso antes dessa lei das domésticas, até quando foi feita a CLT, tudo, o salário é irredutível. Não pode diminuir o salário da empregada doméstica. O que pode é, como ele um exemplo, pagava mais do que um salário mínimo, ele tem que continuar mantendo isso aí. Tá. E ainda recolher o fundo. Recolher isso o fundo já é lei? Já está certo? Já é lei, já foi. Tá. Para quem não tem um contador na família, como é que faz? Porque a dúvida das mulheres que têm a empregada, que já era registrada, que já recolhia, pagava o INSS, etc. Como é que faz para fazer agora recolher esse fundo de garantia? O fundo de garantia vai ter que fazer no próprio vínculo empregatício, no contrato de trabalho, vai ter que fazer as guias de fundo de garantia, vai ter que fazer como vai pagar o INSS, vai pagar tudo, vai ter que fazer a guia de fundo de garantia para fazer o recolhimento, que agora o fundo de garantia é obrigatório. Antes ele era opcional, mas a partir do momento que você pagasse uma vez, você teria que pagar sempre. Tá. Agora, todo mundo vai ter que pagar. Contratou, pagou. O seu escritório pode dar essa assessoria, não pode? Pode, sem problema. Nós podemos passar o telefone, Rudolf, por favor? É 3222-2200. Tá. 3222-2200. Ó, você tem uma empregada doméstica, você já fazia tudo certinho. Espero que sim, né? Pagava férias, 13º, INSS, ônibus, etc. Agora vai ter que pagar o fundo de garantia. Não sabe como fazer, você pode ligar lá, pede informações para o Rudolf, quem sabe o próprio escritório vai lhe auxiliar com esse procedimento. Mas vamos lá que tem mais dúvidas aqui. Como é que fica o vale-refeição? Porque tem isso também, não tem? O vale-refeição não é obrigatório, até porque muitas das empregadas domésticas almoçam em casa. Então, esse não é obrigatório nessa nova lei. Tá, mas ela tem o direito à refeição, ela tem o direito a tudo. Só que como acontece muitas vezes a empregada sair para almoçar na própria casa, ela tem um intervalo de almoço. Ah, entendi. As que moram pertinho podem sair. As que moram perto podem sair. E as que não moram perto almoçam em casa, como já era de costume. Já fica. Tem algumas que, é claro que a maioria, eu espero, elas tomam um café da manhã, almoço e lancham antes de ir embora. E eu já vi essa dúvida no ar se isso pode ser descontado do salário da empregada. Pode ou não? Não. Como essa lei nova que veio, ela só veio para levantar, para melhorar o direito das empregadas domésticas. Ou seja, essa café da manhã, café da tarde, não pode ser descontado porque até não seria um benefício, seria um malefício para elas, né? Claro, um horror. Mas eu já vi isso, por isso que eu estou te perguntando. Tem patroa que é terrível. Como é que fica o cartão ponto? É obrigatório ou não? Cartão ponto é obrigatório a partir de quando tem mais de 10 funcionários. Ah, entendi. Como no caso do empregado doméstico, vai ser muito difícil ter mais de 10 funcionários, o que vai acontecer? É interessante fazer um controle de jornada. Entrou na segunda-feira 8 horas, na terça-feira 7h05, saiu 6 e eu fazer o horário de almoço, fazer um controle de jornada certinho até para o pagamento das horas extras. Tá, para poder assinar ali bonitinho. Tá. Eu ia te perguntar outra coisa aqui, isso vale também para, porque aqui a gente fala empregado doméstico, isso vale para jardineiro, piscineiro? Tudo. Geral. Sim. A partir de 3 vezes por semana ele tem que ter registro e tem que recolher o fundo de garantia. Tudo, INSS, tudo certinho. Tá. Rudolf, você não acha que com isso muita gente vai perder o emprego? Eu acho. Vai, sinceramente, né? acho. Só que é um direito que todos os empregados já tinham e era um preconceito com as empregadas, acredito eu. Claro. Porque todo mundo tinha e elas nunca tinham, não poderiam muitas trabalhavam até 70 anos de idade, não poderiam se aposentar, nada. Agora uma injustiça, né? Outra coisa que eu ia te perguntar eu sei que quando a gente recolhe o INSS, tem um percentual que é o empregador que paga e um percentual que pode ser descontado da funcionária. Com o fundo de garantia, como é que é? O fundo de garantia se paga 8% da remuneração. Só o empregador paga? Ela não desconta nada? Não. Vamos supor um exemplo, se paga um salário mínimo, se paga 8% do salário mínimo. Entendi. Se paga mais no salário mínimo, é 8% daquela quantia. Tá. O que pode ser descontado? Tem algo que pode ser descontado da empregada doméstica? Por exemplo, vale transporte, o que pode ser descontado do salário? Dela não pode ser descontado. Vale transporte antes já era direito dela, né? Tá. Agora só foi regulamentado.
Não pode ser descontado nela, nada Nada dela nesse disso. momento. Tá. Não. Então, hoje, para você ter uma empregada legalmente registrada em casa, você tem que ter a carteira de trabalho assinada. Um controle de jornada interessante, até posteriormente, se vier entrar na Justiça do Trabalho com uma reclamatória trabalhista, você vai ter um cartão ponto, vai poder comprovar, até em questões de pagamento de hora extra, sobre pagamento de tudo, controle de jornada, FGTS, INSS, vai ter que, como qualquer outro funcionário normal, vai ter todos os direitos que elas já tinham. Só que muitos empregadores não pagavam, né? Muitas coisas, elas, como o exemplo do FGTS era opcional, agora virou obrigatório. Elas aderiram, adquiriram direitos que todos os outros funcionários tinham, todos os outros empregados tinham, só elas que eram prejudicadas. Eu, particularmente, sou super a favor, porque eu acho que muitas de nós, empresárias, que trabalham fora, só podemos fazer isso porque temos a nossa empregada doméstica. Então, se você recebe, né, com exceção dos autônomos, os seus direitos de fundo de garantia, recolhe seu INSS, etc., por que elas não? Então, não tem nenhuma mágica, nenhuma mística aí no ar, não. É o direito de um trabalhador normal, que elas não tinham e agora adquiriram. Você ficou com alguma dúvida, precisa de ajuda para registrar, para recolher o fundo de garantia? O Dr. Rudolf autorizou aqui, a gente está passando o telefone do escritório, vamos repetir? 3222-2200. Eu posso deixar meu e-mail também, que até fica mais fácil. Legal. É adv.rudolf@gmail.com. Bem fácil. adv.rudolf@gmail.com. Muito obrigada, viu? Obrigado. Se aparecerem mais algumas dúvidas, vocês podem entrar direto em contato com o Dr. Rudolf ou com a produção e a gente o chama aqui novamente. Conversei com o Dr. Rudolf Christensen e hoje falamos um pouquinho sobre os direitos da empregada doméstica. Olha, é o seu braço direito aí, não é? Então recolhe tudo que ela tem direito, sim. Por que não? Se ela for embora, vai te fazer uma falta que você nem imagina. Obrigada, viu? Obrigado a você. A gente vai para o primeiro intervalo de hoje. E eu tenho certeza que você vai ficar ligadinha no programa, porque hoje tem moda. Ai, que delícia! Eu apresento aqui Le Chateau Boutique, com desfile ao vivo, com modelos da La Vitrine, mostrando hoje moda jovem. Mas já quero contar que uso acessórios aqui da Le Chateau. Ó, que lindo. Não são lindos meus acessórios? Ó. E lá você vai encontrar moda para todas as idades também. Ainda hoje, claro, moda em calçados com a Clube do Pé. Não saia daí, tá? A gente já volta.